Estou assinando uma ordem executiva para tornar nossa procuradora-geral, que é uma pessoa incrível, e será uma grande procuradora-geral, Pam Bondi, a líder de uma nova força-tarefa para erradicar o viés anticristão. Já estava na hora, certo? Viés anticristão. Sim, nunca tinham ouvido falar disso antes, não é? Mas já estava na hora, não estava? Quantas vezes ouvimos falar sobre isso, mas nunca sobre o viés anticristão? I shouldn't be here. I shouldn't be here. A missão dessa força-tarefa será, imediatamente, combater todas as formas de perseguição e discriminação contra os cristãos dentro do governo federal, incluindo o Departamento de Justiça, que foi absolutamente terrível, o IRS, o FBI e outras agências. Além disso, essa força-tarefa trabalhará para processar completamente os casos de violência e vandalismo contra cristãos em nossa sociedade e moverá céus e terra para defender os direitos dos cristãos e de todos os crentes religiosos no país. Vocês nunca tiveram algo assim antes, mas este é um documento muito poderoso que estou assinando. Vocês entendem isso agora. É a primeira vez que algo assim é feito. Se não tivermos liberdade religiosa, não temos um país livre. Talvez nem tenhamos um país. Nesta semana também estou criando o escritório de fé da Casa Branca, liderado pela pastora Paula White, que é incrível. Aquele homem ali está feliz. Levante-se, deixe-me ver. Por que você está tão feliz? Você ama Paula White. Ah, Líbano. Situação difícil, não é? Então você sabe melhor do que ninguém sobre o que estamos falando. Sim, você terá um novo grande embaixador para o Líbano. Muito obrigado. Obrigado. É difícil, sim, mas você terá um ótimo novo embaixador. Acabamos de nomeá-lo. Enquanto eu estiver na Casa Branca, protegeremos os cristãos em nossas escolas, em nosso exército, em nosso governo, em nossos locais de trabalho, hospitais e em nossos espaços públicos, e traremos nosso país de volta à união, como uma nação sob Deus, com liberdade e justiça para todos. Esta lei de liberdade religiosa para proteger todos os cristãos, segundo esse decreto que Donald Trump fez, isso aí foi motivado pelo dragão para perseguir o movimento que dará a mensagem da queda de Babilônia, de Apocalipse capítulo 18, que diz: caiu a grande Babilônia. Esse movimento profético dará esse aviso para todas as igrejas cristãs. Então, esse decreto é para perseguir esse movimento, o quarto anjo profético de Apocalipse capítulo 18, e para proibir a mensagem do terceiro anjo. Então, isso aí não é liberdade religiosa, isso aí é perseguição contra o movimento de Deus. Boa tarde, irmão, a paz de Deus. Aqui é a irmã Deusilene Souza, a esposa do irmão Joaná. Quero falar um pouco com o irmão sobre essa questão, depois até meu esposo pode falar mais alguma coisa, né? Sim, a questão da liberdade religiosa, o irmão perguntou que mal tem a pessoa ali promover a liberdade religiosa, o que tem? Irmão, nós queremos que as pessoas compreendam o que aconteceu no passado para você entender o que vai acontecer, o que está acontecendo agora. No ano 313, Constantino se uniu com a igreja primitiva, após a apostasia da igreja primitiva, né? Depois que ela se apostatou. E ali, Constantino, unido com a igreja primitiva, ele fez a primeira lei de liberdade religiosa. Com esta lei de liberdade religiosa, uniu a igreja com o paganismo. Começou a trazer todo o paganismo para dentro da igreja primitiva. E 8 anos após, veio a primeira lei dominical através dessa falsa liberdade religiosa. O que nós estamos falando para o irmão é que a mesma coisa está acontecendo agora. A Igreja Adventista ela foi para o Concílio do Vaticano II. Lá ela recebeu o cargo para promover a liberdade religiosa. No ano 2003, ela sentou-se na cadeira da ONU para promover essa liberdade religiosa. Só que essa liberdade religiosa que ela está promovendo uniu a igreja com o espiritismo. Se você assistir os vídeos da igreja sobre essa questão, você vê
a Igreja Unida com o Espiritismo. Né? Você pode assistir os vídeos da Damares Moura, né? Você vê lá que a igreja está unida com o Espiritismo. Né? E ela também trouxe todo tipo de apostasia para dentro da igreja. Agora, né, em 2020, Trump, ao mando da ONU, que é onde a Igreja Adventista está sentada, né, lá até o pastor Ganano Diop, o pastor adventista, Ganano Diop, está na cadeira da ONU, promovendo essa liberdade religiosa. E na Casa Branca tem o pastor Bill Knott. O pastor Bill Knott, um pastor adventista também, está na Casa Branca para promover essa liberdade religiosa. O que acontece? Donald Trump, ao mando de Ganano Diop e de Bill Knott, ele fez o decreto para promover a liberdade religiosa em 2020. Foi 5 anos de educação sobre essa questão, ou seja, tudo que você está vendo hoje acontecer. A Igreja Unida com o Estado, a Igreja Unida com o Espiritismo, tudo enquanto é intolerância religiosa, não se pode falar mais de religião nenhuma, não se pode pregar mensagem do terceiro anjo, que tudo é intolerância religiosa, muitas pessoas sendo presas. Tá? E agora, Donald Trump volta novamente, para colocar o domingo, através da falsa liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa é falsa, não é a verdadeira. A verdadeira liberdade religiosa que a irmã White fala é aquela que nós podemos servir a Deus conforme o ditame de nossa consciência, que nós podemos pegar a verdade como ela é. Podemos dar a mensagem da casa de Babilônia, caiu a grande Babilônia. As igrejas se tornaram morada de demônios. E nessa liberdade religiosa que o Trump promove, que a Igreja Adventista promove, não se pode pregar mensagem do terceiro anjo, é crime. Né? Porque vai falar contra as religiões do outro. Mesmo agora, o Trump fez uma lei que não se pode falar mal do cristianismo. Por que ele fez essa lei? Porque ele sabe que as igrejas caíram. Né? Na verdade, ele não sabe, Satanás que sabe disso, que as igrejas caíram, e o povo de Deus vai se levantar para dar uma mensagem contra a queda das igrejas. E quem são essas igrejas? São as igrejas cristãs. Né? Então, já fez uma lei que não pode pregar contra o cristianismo. Né? Então, isso é a perseguição. Né? Se fosse liberdade religiosa, não tinha nada de errado promover a liberdade religiosa. Está certo, o problema que isso é na liberdade religiosa é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. É a imagem da besta, é o decreto dominical. Dentro dessa liberdade religiosa está o domingo. Tanto da liberdade religiosa que a Damares Moura defende, como da que o Trump defende. Está o domingo lá dentro. A Damares Moura mesmo disse, olha, gente, é o seguinte, nós devemos obedecer à lei do Estado. Para o Estado, o dia de repouso é o domingo. Então, nós que somos crentes, somos servos de Deus, nós devemos obedecer à lei do Estado. Nós devemos comemorar os dias festivos do Estado, dias santos do Estado. Né? Então, essa falsa liberdade religiosa, está o domingo dentro dela. Então, tal que agora o Donald Trump está colocando aos poucos, né? As leis lá, religiosas no poder, né? Tudo que o Trump está fazendo é colocando lei religiosa no poder civil. Igreja unida com o Estado. Não pode igreja se unir com o Estado. Então, por isso que nós falamos que não pode, né? Promover essa liberdade religiosa, porque ela é a imagem da besta. Por causa dela que muitas pessoas vão ser mortos, né? A Bíblia diz isso, né? Que todos aqueles que não adoraram a imagem da besta foram mortos, né? E quem não se une com essa falsa liberdade religiosa aí, para viver de acordo com todas as religiões, vai ser morto também, né? E para guardar o domingo. Quem não guardar o domingo também vai ser morto. Então é isso, irmão. A questão da liberdade religiosa aí é porque ela é falsa. Né? Se fosse verdadeira, podia. A liberdade religiosa está certa. Só que a verdadeira liberdade religiosa não tem nada a ver com o Estado. Não é o Estado que promove ela. O Estado apenas não se mete na religião, só isso. Mas quando vê o Estado se meter em religião, porque não tem mais liberdade religiosa. Como o irmão falou claramente, né, o que tem nós promover liberdade religiosa. Irmão, se fosse isso aí, liberdade religiosa, o que a igreja está fazendo, eu estaria junto com ela promovendo a liberdade religiosa. Mas aonde foi que nós vemos na história bíblica Deus com César? Ou seja, igreja com Estado. Aonde Deus manda nós se unir com o Estado? Ou se unir com as outras religiões para juntos nós promover liberdade religiosa? Aonde foi a parceria de Deus com o inimigo, com o diabo? Onde a luz com as trevas? Onde está escrito isso? No Espírito Profecia, que tem algum método
alguma forma, nós podemos se unir com as outras religiões ou com o Estado para nós promover aquele mérito, no caso que a igreja está unida com as outras religiões e com o Estado para promover essa tal de liberdade religiosa, a qual Deus revelou que isso é perseguição. Isso é a perseguição. Não há união da luz com as trevas. E ainda mais, essa falsa liberdade religiosa que a igreja promove, ela recebeu do Concílio Vaticano II, no ano 1962 a 1965, quando a liderança da igreja mandou 2 pastores, levando 2 medalhas de ouro. Se o irmão não sabe disso, pesquisa, que o irmão vai encontrar isso na história. Que foram para o Vaticano, no Concílio Vaticano II, 2 pastores levando 2 medalhas de ouro. De presente, dizendo que era um simbolismo dos 10 mandamentos para a besta. Pode pesquisar. Então, nesse concílio, foi abençoado esses 2 pastores, e a igreja, através desses 2 pastores, recebeu o encargo de promover o departamento dentro da igreja de assuntos públicos e liberdade religiosa. E, com esse departamento, assentou na cadeira da ONU em 2003. E é o que está acontecendo tudo isso. Então, o que o irmão está vendo Donald Trump e os Estados Unidos colocando as leis de 10 mandamentos nas escolas, que todos os canais aí, como o canal Shakinax, como o canal Escola de Profecia e Tempo do Fim, mostrando aí que é a imagem da besta, mostrando aí sobre a questão do domingo, que é profecia se cumprindo. Tudo isso é pela liberdade religiosa de Donald Trump, recebeu da Igreja Adventista, que está na cadeira da ONU e na Casa Branca. É isso aí que significa promover a liberdade religiosa, irmão. É colocar a imagem da besta como está forte agora nos Estados Unidos, tá? E esse departamento dentro da igreja adventista local, da igreja local, é promover o quê? Promover o decreto dominical, como já está promovendo a imagem da besta. É o departamento da imagem da besta. Então, é isso que significa. O errado é porque isso aí não é liberdade religiosa. Esse departamento dentro da igreja é o departamento da imagem da besta. O nome já diz, assuntos públicos, é o César. Liberdade religiosa quer dizer que é ali Deus, ali que é a igreja, né? Então o nome já está dizendo, o nome, assuntos públicos, está mostrando o Estado, e a palavra liberdade religiosa é a igreja, ou seja, o departamento da imagem da besta, que é Estado e igreja juntos, trabalhando junto, promovendo essa falsa liberdade religiosa. Então, para o verdadeiro cristão, isso é repugnante, esse departamento dessa falsa liberdade religiosa. Então é isso, irmão. O que é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Esse departamento, ele está em cada igreja local, com o seu diretor de cada igreja local, como também esse departamento está na cadeira da ONU, com o presidente mundial desse departamento, dessa falsa liberdade religiosa, que é o pastor Ganoni Diop. E também, esse departamento está também na Casa Branca, com o pastor Bill Knott. Então, eu quero falar especificamente desse departamento da igreja local, de cada igreja adventista do sétimo dia, espalhadas no mundo inteiro. Tem esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. Então, vamos prestar atenção nesse nome desse departamento. Ele começa dizendo assim, assuntos públicos, mostrando que assuntos públicos representando o Estado. Então, e termina com o nome, esse departamento, e liberdade religiosa, representando a igreja. Ou seja, da igreja tem departamento do Ministério da Mulher, tem departamento
da escola sabatina, aí vai. Porém, esses departamentos de Ministério da Mulher, da Escola Sabatina e outros departamentos, os departamentos somente da igreja. Porém, este departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa não é somente da igreja. É um departamento que tem ligação com o Estado e com a igreja. É um departamento que trabalha Estado e igreja juntos. Então, e o que representa isso? Igreja e Estado juntos. Representa a imagem da besta. Então, é isso o que representa esse departamento. A colaboração do Estado e a colaboração da igreja, trabalhando junto, Estado e igreja junto. Agora eu quero falar do diretor desse departamento, que o diretor desse departamento, da igreja local, ele tem a sua obrigação, o seu encargo nesse departamento de visitar Câmara Municipal, visitar prefeituras, visitar o Estado, os legisladores, e ali está entre eles. Por que o diretor tem esse dever? Porque o diretor desse departamento da Igreja Local de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, ele é uma autoridade do Estado dentro da igreja. Ele é um agente de assuntos públicos dentro da igreja. É por isso que ele está visitando o Estado, Câmara Municipal, os legisladores, prefeituras, e aí vai. Porque ele é um agente, uma autoridade do Estado dentro da igreja. Dentro da igreja. E é por isso que o presidente mundial dessa falsa liberdade religiosa, que ele chama de liberdade religiosa, ele está assentado na cadeira da ONU. Por quê? Porque somente ele, da igreja, tem que estar lá. Porque é somente esse departamento que dá o direito de ele estar lá, porque é um departamento em colaboração com o Estado e com a igreja. Então, uma colaboração de igreja e Estado juntos, trabalhando junto para aqueles fins que eles querem que seja. É por isso que o pastor Ganoni Diop está com a cadeira desse departamento na ONU, porque não é somente, esse departamento não é somente da igreja, mas também do Estado. Em outras palavras, nós poderíamos dizer o nome desse departamento dessa forma: o Departamento de Estado e Igreja. Poderia dizer isso. O Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, poderíamos dizer, para um nome ser mais curto, poderíamos dizer o Departamento de Estado e Igreja. Pronto. O Estado está falando de assuntos públicos e a Igreja está falando de liberdade religiosa. E eles são uma autoridade. Tanto o pastor Ganoni Diop, que está na cadeira da ONU, é uma autoridade por causa do departamento que ele exerce, como também o diretor de liberdade religiosa desse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa da igreja local é também uma autoridade do Estado, pois ele tem aquela incumbência, aquele dever de exercer a sua autoridade que ele tem por exercer esse cargo dentro da igreja.
Por exemplo, dá uma explicação aqui, no caso de chamar a justiça, chamar a viatura da polícia, por exemplo, em algum caso, uma pessoa comum não pode chamar. Não pode chamar para prender ninguém, porque uma pessoa comum não tem essa autoridade, pois só quem tem autoridade de chamar uma viatura de polícia para prender alguma pessoa é quando a pessoa tem aquela autoridade do Estado. Então, já o caso do diretor de liberdade religiosa, o diretor de assuntos públicos e liberdade religiosa da igreja local tem essa autoridade. No caso que ele julga que ali está ocorrendo uma intolerância religiosa, então ele pode chamar a viatura da polícia para prender uma pessoa que ele julga ser intolerância religiosa. Então, você está entendendo? Isso aí representa a igreja unida com o Estado. Então, o que significa se todos os adventistas entendessem o que realmente é esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa dentro da igreja, então eles não estariam mais dentro da igreja, porque saberia que a igreja se tornou a imagem da besta profética, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, verso 15. E, ainda mais, a igreja exerceu, criou esse departamento somente no ano 2003, quando ela assentou na cadeira da ONU, no ano 2003. E ali começou até ela conseguir colocar agora, nesses últimos dias, em toda a igreja local, esse departamento. E não vai ficar só por aí, não. Coisa mais terrível, quero dizer, as trevas mais terrível virá ainda para quem permanecer dentro da igreja adventista do sétimo dia. E ainda mais, tudo que os Estados Unidos está fazendo e todos os países em relação à liberdade religiosa procede da igreja adventista do sétimo dia. Procede da ONU e da Casa Branca. Todas as leis que Donald Trump está fazendo em relação à liberdade religiosa, que são essas ordens executivas, e como também esses decretos estaduais para pôr os 10 mandamentos nas escolas, as Bíblias e outras coisas, e também as leis em relação do domingo, tem tudo a ver com a liberdade religiosa que a igreja adventista promove. Então, a imagem da besta está nos nossos dias como nunca antes. Está cumprindo-se profecia, Apocalipse capítulo 13, verso 15. E a igreja adventista é a principal igreja da imagem da besta.
Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui.